Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje, gente, eu tô aqui pra falar pra vocês que eu assisti os Bridgertons. Finalmente, né, saiu a adaptação dos livros da Julia Quinn, que é uma das minhas séries favoritas de romance de época da vida. Tô esperando essa adaptação há anos e anos e anos. Eu sempre quis que fizessem uma adaptação dessa série, que eu sou apaixonada. E eu finalmente assisti quando lançou, e eu tô aqui pra falar pra vocês o que é igual aos livros, o que a série mudou, o que foi acrescentado, quais foram aí as minhas observações dessa adaptação e comparar essa adaptação com o livro, o primeiro livro, que é o Duque e Eu, da Julia Quinn. Vamos lá? Antes da gente começar, por que você já não se inscreve nesse canal? Deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Conta pra todo mundo que esse canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês para esse canal sempre chegar a mais pessoas, essa comunidade sempre crescer mais e mais. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, gente, qualquer coisa, compra pelo link que eu sempre deixo no box de descrição, que me ajuda demais e não altera o valor pra vocês. É uma forma de patrocinar o conteúdo do canal sem gastar nada a mais por isso, tá? Vamos começar então, que eu tenho muitas coisas pra falar nesse vídeo. Gente, O Duque e Eu é o primeiro livro da série dos Bridgertons, da Julia Quinn. Então a série Bridgerton, né, da Netflix, ela pegou o nome da série, mas o primeiro livro, no caso a primeira temporada, ela se remete a esse livro aqui, né, O Duque e Eu. E vai contar a história da Daphne, que é a quarta filha Bridgerton. Como todo mundo que assistiu a série sabe, os Bridgerton são 8 irmãos, e a mãe, Violet, e os irmãos, eles são nomeados de acordo com a ordem alfabética, né? Então a gente tem o Anthony, o Benedict, o Colin, a Daphne, a Eloise, Francesca, Hyacinthe e Gregory. Gregory e Hyacinthe, enfim. Aí o que acontece? A série, pelo que eu vi, gente, eu reli recentemente esse livro, né? Eu reli o Duque e Eu. Inclusive tem vlog de releitura aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá conferir quais foram as minhas emoções durante essa releitura. E eu fiz essa releitura justamente pra estar com a memória fresquinha dos acontecimentos que tem no livro, pra poder entender melhor o que a série tava mudando, acrescentando e o que a série tava mantendo. Então eu fiz minhas anotaçõezinhas pra falar aqui nesse vídeo. E o que acontece? Eu ia gravar um vlog reagindo à série, mas não deu certo, gente, porque eu assisti a série, não foi tudo num dia só, eu não tava em casa quando eu comecei, então não rolou de gravar o vlog. Mas eu anotei tudo que eu precisava comentar com vocês aqui hoje. E é o seguinte, eu vou começar enaltecendo mesmo a série, os diretores da série, toda a produção envolvida, né, nos Bridgerton. Por quê? Porque foi muito fiel, a essência da série realmente foi mantida, a essência dos personagens como um todo, os acontecimentos, eles têm a mesma ordem cronológica, então pode-se dizer que essa adaptação é uma adaptação, assim, 80% fiel ao livro, o que me deixou muito satisfeita. Eu não vou entrar aqui em mérito de ator, atriz escolhido para os papéis, porque, gente, vamos ser sinceros, mesmo se tivesse seguido as descrições dos personagens nos livros fielmente, nem todo mundo imagina do mesmo jeito. Cada um imagina um personagem de um jeito diferente. Nem a gente é muito fiel na hora de imaginar os personagens, a descrição dele no livro. Então eu acho que isso não tem que vir ao caso. Eu acho que a Shonda e toda a produção aí da série Bridgerton foi muito responsável com as escolhas que fez. Eu gostei muito dos personagens, gostei tanto dos personagens que realmente passei a imaginar eles daquela forma. E, por exemplo, o que mais foi questionado foi a escolha do Simon, né, o protagonista. Eu achei que ele encarnou, assim, um Simon perfeito. Eu gostei muito do ator como personagem, porque ele realmente tinha, assim, o porte do Duque. Ele trouxe o Simon à vida, assim, de uma forma magnífica. Então, eu gostei bastante da escolha dos personagens. Eu não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, porque, como eu disse, não é pra isso que eu estou aqui. Então é isso. O que eu tenho pra falar nesse começo do vídeo é que a série é realmente muito fiel ao livro. A gente tem o mesmo enredo, a gente tem
o Duke e a Daphne se apaixonando aí depois de fazerem um acordo de que ela precisava ser mais desejada na alta sociedade, ela era mais vista como amiga, né? Tipo assim, as pessoas não chegavam nela com interesse matrimonial, porque ela sempre foi uma pessoa pouco desejada pelos homens, mais como uma figura amigável mesmo. Então ela queria que esse acordo desse a ela mais pretendentes, mais visibilidade. E o Simon, por sua vez, no acordo ele ia conseguir fugir das mães casamenteiras. Então a essência da história é essa. E a série manteve isso muito bem, então gostei bastante deles não terem mudado a essência. Outra coisa que eles mantiveram também, que foi uma coisa muito essencial para a história, que eu tava com muito medo de não passarem da forma correta, é a dinâmica da família Bridgerton, que é uma família muito excêntrica, sabe? É uma família em que os irmãos, eles são muito... Ao mesmo tempo que eles se amam, eles se odeiam, então eles têm aquela briguinha de irmão constante e são diálogos muito inteligentes, muitas vezes sarcásticos, são diálogos espirituosos, são muito divertidos, sabe, de observar. É uma família muito dinâmica e é uma coisa que eles mantiveram na série, que eu tava com medo deles não passarem da forma correta, porque a essência da família Bridgerton, assim, o espírito da família Bridgerton, o diferencial deles da alta sociedade é o que dá todo esse fascínio à história. Então, eu gostei bastante de ver isso na tela. É isso. Bom, essas eram as coisas que eu tinha pra falar pra vocês. Da essência, o que eles mantiveram, o que eu gostei mesmo da série como um todo. Já vale ressaltar que eu estou satisfeita com a adaptação. E agora a gente vai pontuar as diferenças, os acréscimos, as coisas que no livro são de uma forma, na série foram de outra, ou coisas que nem existem no livro e que na série apareceram. E eu não sei de onde tiraram, mas que a gente releva, tá? Porque até o momento não interferiu no enredo principal. Então vamos começar. A primeira coisa que eles mudaram do livro na série foi a forma como o Duke e a Daphne se conhecem. O Simon, ele chega na cidade e vai num baile da Lady Dunbury. Só que vale ressaltar que a Lady Dunbury, ela não é tia do Simon no livro, tá? Ela não tem parentesco com o Simon no livro. Eles conhecem, né? Se conhecem pela alta sociedade, mas eles não têm grau de parentesco. Então isso já é uma coisa aí que foi um diferencial da série. Mas que não me incomodou, até porque isso não influencia em muita coisa. O Simon é uma pessoa que não tem família, né, tecnicamente. O pai dele acabou de falecer e foi assim que ele herdou o ducado de Hastings. E a Lady Dunbury, a Lady D, né, como eu vou falar aqui porque o nome dela é mais difícil de falar, ela é realmente uma velha resmungona da sociedade, que ela fala de todo mundo, não tem papas na língua, ela fala o que precisa falar na cara de todo mundo, então, assim... Vale ressaltar que isso também, a essência dos personagens foi mantida também. Mas a forma como a Daphne e o Duke se conhecem não é daquele jeito que eles barrão ali. O Duke, ele está fugindo, né, de fininho do baile da Lady D, porque ele só ia ficar lá um pouco, aí ele tá indo embora de fininho da festa. Quando ele vê a Daphne sendo abordada num corredor aí pelo pretendente, que é o Nigel, né? Que aparece também na série, que é um pretendente indesejado dela. E ele tá lá forçando seus avanços pra ela, e ela está tentando se livrar dele, e ela dá um soco nele. Esse soco aparece em uma cena futura, mas ela dá esse soco lá na primeira vez que eles se conhecem, lá no comecinho. E na série mudou esse time aí, ela dá o soco nele em um outro evento, quando ela já conhece o Simon, mas na verdade isso é a forma como eles se conheceram. Ele vai e desmaia, né, o Nigel, ele desmaia por uns momentos, e é assim que a Daphne e o Simon se conhecem. E aí eles têm um momento ali de saber o que fazer com o Nigel, que se manda ele pra casa, e o Duke se dispõe a ajudar ela a se livrar desse cara desmaiado lá. E nesse meio tempo o Nigel acorda, e aí o Duke dá um outro soco nele, ele desmaia de vez, e o que vão fazer com esse corpo desse Nigel desfalecido? E aí eles têm todo um problema lá, e no final eles voltam pra festa. Quando eles voltam pra festa, eles são oficialmente apresentados pelo Anthony, né, como aconteceu também na série. Então é isso.
Particularmente, gente, a cena como um todo, o baile, ele manteve a essência de como eles se conhecem, né? Tem o Nigel, ela tá fugindo do Nigel de certa forma, mas o passo a passo das cenas não foi exatamente daquela forma. Mas não me incomoda, eu acho que é só uma coisa que eu queria pontuar aqui, que no livro é diferente. Uma coisa que eles acrescentaram na série também foi aquele enredo dos amigos do Simon, que é o lutador de boxe lá, aquela família ali que luta boxe, aquele enredo das lutas ali. Nada daquilo existe no livro, nem nesse, nem nos próximos. Então vale ressaltar que isso é uma coisa inteiramente acrescentada pelos produtores da série Bridgerton, no caso a Shonda e os demais envolvidos. Não é um enredo que nenhum daqueles personagens pertence à série de livros, então vale ressaltar que isso foi uma coisa acrescentada, não existe aquele enredo. Mas como eu disse, não é uma coisa que atrapalha o andamento da história principal, não é uma coisa que influencia na história principal, então pra mim não me incomodou, sabe? Não é uma coisa que eu achei, nossa, eles mudaram demais, não deviam ter feito isso. Mas é uma mudança, então resolvi trazer aqui pra vocês também, não existe aquele enredo. No livro, o acordo do Simon e da Daphne, o acordo deles, eles contam pro Anthony. O Anthony, no livro, ele ainda é mais ciumento do que na série. Mas ele é mais ciumento como o Simon, não da forma como aparece na série. Na série, o Anthony aparece como um irmão mais velho que atrapalha os pretendentes da Daphne. Mas no livro, o Anthony só atrapalha o Simon. Ele realmente é mais ferrenho em ser a oposição do Simon com a Daphne, entendeu? Então, nesse meio tempo, ele começa a atrapalhar tanto a vida dos dois nesse acordo, que eles decidem contar pro Anthony o que é que tá acontecendo. Fala, ó, meu irmão, é o seguinte, a gente não tá realmente aí se pegando, a gente não tá flertando mesmo. Isso é só uma tática pra ver se eu consigo um pretendente, entendeu? E pra ele fugir das mães casamenteiras. Eles contam isso pro Anthony, pra ver se o Anthony para de encher o saco, entendeu? Então o acordo deles não fica aí subentendido pra ninguém, ele não é um acordo só entre eles. O Anthony fica sabendo desse acordo porque ele tava muito preocupado com o Simon. Outra coisa que foi acrescentada na série e que não existe no livro é a história particular aí, a história da Marina. A Marina, ela é uma personagem que existe nos livros, ela só aparece lá no 5º livro, que é o livro Para Ser Philip com Amor. Então, aquele enredo, o que acontece antes do 4º livro, que no caso seria o que tá acontecendo agora na 1ª temporada, na 2ª, eu imagino que eles estejam construindo uma história pra Marina, porque lá no 4º livro, ela é uma personagem que não tem tanto destaque, e ela só é nesse livro que ela aparece. Então, eu tô imaginando que eles quiseram dar uma importância maior pra essa personagem, pra Marina. Eu não vou falar como ela aparece no 5º livro, porque seria um spoiler, então eu não vou... Também vou indicar pra vocês não lerem a sinopse do 5º livro, tá? Porque senão vocês vão pegar um spoiler aí da série, porque eles introduziram algumas histórias que se você pesquisar os próximos livros vão ser um baita spoiler, entendeu? Aí, o que acontece? A Marina, como eu disse, ela existe, ela é um personagem que existe. Porém, ela só aparece no 5º livro e ela não tem todo esse destaque. Então, toda essa história que eles estão criando pra ela agora, tudo isso é uma coisa introduzida na série que não existe nos livros. A Marina não, nos livros, tá? Ela não se envolve com Colin, ela não tá grávida, antes, assim, fora do casamento, e ela não se envolve com esse George, entendeu? O Philip é um personagem que existe, mas o George não. Então, o que acontece? Não é nem que eu não vou nem falar que não existe, gente. Todo esse enredo que eles criaram pra Marina são coisas que podem ter acontecido, só não são mencionadas no livro. Então, talvez a Shonda tenha pegado esse espaço em branco de informação e introduzido uma história, criado uma história para aquele personagem, mas não é uma coisa que não aconteceu. É possível de acontecer. Talvez o livro só não tenha contado, entendeu? Então eu achei que foi uma pegada muito interessante, principalmente pelo que acontece com a Marina ali no 5º livro. Então eu achei que realmente eles pegaram um ponto importante que é mencionado nos livros muito levemente, né, muito superficialmente, e deram um peso maior para isso. Então eu acho que foi um ponto positivo.
Na série, a Heloise é ainda mais rebelde do que eu me imaginava. Na verdade, a personagem Heloise, ela realmente não quer, né, participar aí da alta sociedade. Isso é uma coisa que eles mantiveram da série de livros. A Heloise, ela é uma personagem mais culta, uma personagem que tá mais aí envolvida no âmbito intelectual do mundo. Ela gosta de ler, ela é muito amiga da Penélope, foi uma relação de amizade que eu achei fantástica de ter visto, de ter visto na tela. Então, foi uma essência ali dos personagens que eu achei maravilhosa de observar. Mas a Heloise, ela não é tão rebelde assim, gente. Ela é só uma pessoa mais introspectiva. Ela só é uma pessoa que realmente não tem vontade do debut, daquela coisa toda. E ela já se acalmou na vida no livro dela. O livro dela tá aí mais pra frente, também não vou falar. Mas no livro dela, ela resolveu até que não quer debutar, entendeu? E isso talvez até seja um spoiler, mas eu não sei como eles vão mudar isso na série, eu não sei como eles vão fazer isso na série. Mas a Heloise não é tão rebelde assim. Ela não é uma personagem tão rebelde de questão de fumar e essas outras coisas. O que também me leva a outra coisa que eles introduziram na série que não tem nos livros, que é a rainha. A rainha é uma personagem que não aparece nos livros. Ela é mencionada, né, como regente da época, mas ela não aparece nos livros. Em nenhum momento, nenhum dos personagens fica cara a cara com a rainha. Então, isso também foi uma coisa que eles colocaram na série que também não aparece nos livros. Uma cena que foi excluída da série, mas que nos livros é uma cena divertidíssima de acompanhar, é enquanto ainda tá rolando o acordo da Daphne com o Simon, eles fazem um acampamento de família. Acampamento não, né? Um piquenique em família. E fazem uma viagem de barco até um povoado, assim, próximo e tal. E aí, nesse piquenique, né? Nessa tarde que eles passam a família toda reunida, a Hyacinth mostra seu lado aí, língua afiada. A Hyacinth é uma personagem que na série ainda não teve tanto destaque. E nos livros ela é uma criança super língua afiada, ela é super envolvida com tudo, muito questionadora, muito falante. Na série ela ficou uma criança mais adestrada e ela não é assim. E nesse piquenique tem toda uma questão ali com o Gregory, envolvendo o Gregory, o Simon e o Anthony. E dois desses personagens acabam caindo no lago, que no caso é o Anthony e o Duke, o Simon. Eles acabam caindo no lago. E, gente, falar a verdade pra vocês, é muito divertido a interação do Simon com os Bridgertons e os Bridgertons entre si. Os diálogos é outra coisa que eu precisava mencionar aqui, que também foi um pouco diferente do que eu imaginava. Nos livros, gente, os diálogos são muito mais espirituosos. Nos livros, os diálogos são muito mais sarcásticos, muito mais engraçados, muito mais bate-volta, sabe? Espirituosos mesmo. Muito mais, muito, infinitamente mais. Eles deram uma romantizada nos diálogos. A Daphne, inclusive. A Daphne, nos livros, ela é mais ativa, ela é mais espirituosa, ela é mais sarcástica. Os diálogos dela com os irmãos, gente, juro pra vocês, é muito mais divertido os diálogos do livro. Na série, eles deram uma acalmada nos ânimos dos Bridgerton, sabe? Eles são um pouco mais sérios do que eu imaginava, eles são menos sarcásticos, os diálogos são mais contidos. E no livro não é assim, sabe? Então, isso foi uma coisa que a série pecou um pouco, porque realmente os diálogos são fantásticos e é o que mais me prende na história. Até porque, gente, na série eles passaram uma Daphne muito impecável. Eles passaram uma Daphne lady, dama da sociedade, pronta pro debut, impecável mesmo. Só que nos livros ela não é tão assim. Nos livros ela tem mais medo, ela é mais... ela erra mais. Nos livros ela erra mais, ela realmente... Sabe aquela cena na série que eles mantiveram que ela vai rir e solta um ronco? Então, ela é mais aquilo, entendeu? Por isso que na série de livros, por isso que ela quer o acordo. Porque os homens não veem ela com desejo, eles veem ela como uma amiga, como uma pessoa fácil de conversar, como uma pessoa amigável, sabe? E não é por causa do Anthony, é por causa dela, conversar com ela é muito cheia de opinião.
Então, eles mudaram um pouquinho a essência da Daphne. A Daphne, ela é uma pessoa muito mais... Eu não sei nem explicar, sabe? Ela é uma pessoa mais ativa. E na série ela tá muito impecável, sabe? Não que isso seja ruim, achei fantástica a Daphne da série, só que eu esperava que ela fosse menos perfeita, entendeu? Mais ser humano. Menos perfeita, menos Lady e mais irmã Bridgerton, entendeu? Eu acho que é isso que eu esperava. O que mais me incomodou das coisas que a série mudou foi o romance do Anthony e a Sienna. A Sienna, ela é uma personagem que existe e ela realmente é amante do Anthony na série. Inclusive, é o segundo livro, né, que é o livro do Anthony, que a gente fica sabendo aí que o Anthony tem um amante, que no caso é uma cantora de ópera e é a Sienna. Só que vale ressaltar, gente, que o Anthony, e isso vai ser mencionado na série, na próxima temporada, provavelmente, o Anthony, ele é completamente fechado pro amor. Ele tem traumas, tem um trauma do passado que vai ser explicado mais pra frente, que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas ele tem um trauma do passado e ele não quer saber de amor. Ele não se envolve com nenhuma mulher em que ele acha que tem a possibilidade de ele se envolver amorosamente, né? Tipo assim, ele não quer amar ninguém, ele não tem essa vontade. E a Sienna, ela é amante dele justamente por causa disso. Ele não tem vontade de se casar e ele só se envolve com mulheres em que ele não coloca o coração no jogo, entendeu? Então não existe romance amoroso entre Anthony e Sienna. Eles passaram a imagem de um Anthony muito apaixonado por ela e que sofre e que tenta de tudo. Mas, gente, o Anthony não ama a Sienna no livro, entendeu? Ele não ama. Inclusive, no segundo livro, ele rompe esse romance, igual mostrou também na primeira temporada. Ele tenta romper, né, o romance com a Sienna. Quando ele decide procurar uma esposa e ele não quer saber de amor, gente. E logo na sinopse da segunda temporada, né, no segundo livro, a gente já pode ver que ele procura uma esposa com as mesmas características. Uma esposa que sirva para os propósitos dele, mas que ele não tenha ligação afetiva com ela, nem acha que possa vir a ter. Então, é uma coisa que mudou na história que eu me incomodei, porque isso muda um pouco a essência do personagem. O Anthony não é esse homem apaixonado, bobo apaixonado aí por ninguém. Ele é muito duro consigo mesmo. Ele é um chefe de família muito mais centrado do que é mostrado na primeira temporada. Ele não é tão errôneo assim com a família, sabe? Que coloca, às vezes, os próprios sentimentos em primeiro lugar. Muito pelo contrário. Na série, o Anthony é um chefe de família muito respeitado, sabe? Ele realmente cuida dos interesses da família. A família vem em primeiro lugar pra ele. Passa isso na série em alguns momentos, mas ainda mostra um Anthony muito jovem na série. E nos livros, não, ele não é assim. Nos livros, ele já carrega nos ombros uma responsabilidade aí de anos que é muito importante pra ele e que ele leva muito a sério. Já podemos ver na primeira temporada também que a Francesca é uma personagem que aparece pouco. De todos os Bridgertons, a Francesca, ela é a Bridgerton mais excêntrica. Não excêntrica de diferentona, mas a mais afastada, assim, da família, a mais reclusa. A que não tem tanto envolvimento nas histórias dos outros irmãos, entendeu? E isso foi uma coisa que eu gostei da série, porque mostrou realmente uma coisa que nos livros também é assim. Bom, gente, olha, eu acho que eu passei aí um apanhado pra vocês dos principais pontos diferentes e semelhantes da série. Coisas que me incomodaram e coisas que eu não me incomodei, que são diferentes, mas que não fazem tanta diferença. Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu apanhado aí, do meu apanhado geral. Pode ser que tenha faltado alguma informação aí, e se você leu os livros e assistiu a série e eu esqueci de mencionar alguma coisa, conta aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa, né? E para as outras pessoas que aí querem saber, também leem nos comentários, gente, que a gente vai estar conversando se eu tiver esquecido alguma coisa. Eu também quero ressaltar nesse finalzinho de vídeo os dois principais ganchos que a série já colocou na primeira temporada, mas que tomem cuidado com as informações. Se você não leu os livros, toma cuidado com as informações dos livros, que são coisas que são spoilers e que não eram para ter aparecido na primeira temporada, mas que eles introduziram.
E que são coisas que só acontecem, gente, lá pra, no caso, em questão de temporada, seria lá pra quarta, quinta temporada, entendeu? Que são livros que acontecem, coisas que acontecem no quarto e no quinto livro. Por exemplo, os dois principais ganchos que eu observei que a gente precisa ficar aí atento, no caso seria a história da Marina, que vai levar um gancho importantíssimo para o quinto livro. É uma história que se desenvolve no quinto livro, então como eu disse, é uma personagem que foi introduzida agora, mas que ela só aparece lá na frente. E a forma como ela está sendo introduzida agora muda um pouco a história do quinto livro. Mas ainda assim, eu acho que é relevante. E também acho que, para quem não acompanha os livros e só tá assistindo a série, se quiser ler os livros, gente, leia com a mente aberta, leia na ordem para você não pegar spoilers, tá bom? E outro gancho importantíssimo para as próximas temporadas, e isso é um spoiler da série, então se você não assistiu a série completa ainda, eu não aconselho que você escute o que eu vou falar agora, então beijo pra você que vai embora agora. Mas, pra quem já assistiu tudo, uma coisa que foi revelada no último episódio é a identidade da Lady Whistledown. E, gente, essa é uma informação que é um segredo que é mantido nos livros até o quarto livro. Acontece muita coisa até o quarto livro. E é só no quarto livro que a gente fica sabendo quem é a Lady Whistledown. E eles revelaram essa informação na primeira temporada. E isso é importantíssimo lá no quarto livro. Então, foi um spoiler que eles colocaram, assim, que eu achei arriscado colocar na primeira temporada. Mas que eu entendo, né, gente, que, convenhamos, a série nunca vai ser 100% fiel aos livros. E eu tenho certeza que eles sabem o que eles estão fazendo, né? E o meu apego sentimental sempre vai ser maior pelos livros do que pela série de TV. Mas aí, a Penélope é o grande gancho para a quarta temporada, para as próximas temporadas, que vocês precisam aí ficar de olho. É uma personagem realmente importante, relevante. E é isso. Esses são aí os dois principais ganchos de outras temporadas que eles já introduziram na primeira, que eu queria mencionar aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu já falei demais, vocês já devem estar exaustos de me escutar. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.